É um prazer enorme estar com vocês. Sejam bem-vindos ao curso de turismo, de bacharelado em turismo do SEAD da UFPI. A gente fica muito feliz de poder estar participando desse momento e a gente fica muito feliz de saber que vocês foram pessoas que decidiram iniciar esse processo conosco. Então, sintam-se acolhidos, abraçados e sempre comunico isso para as minhas turmas. A aula é nossa, então se vocês tiverem alguma sugestão, alguma recomendação, vocês podem falar comigo ou aqui durante no chat, ou podem falar também comigo no privado, por e-mail, que a gente considera, tá bom? Porque a disciplina ela é pensada para vocês. Ela é feita e pensada para que vocês tenham o melhor aproveitamento possível. E creio que não seja uma particularidade só minha. Todos os colegas professores, eles têm a mesma intenção de tornar esse processo o mais prazeroso para todo mundo. Eu sei que não está sendo fácil, com tudo que a gente está vivendo agora, estamos em tempos pandêmicos, mas a gente vai ter um pós-pandemia, e o turismo enquanto uma atividade, um fenômeno social, uma atividade econômica, vai fazer parte também desse processo pós-pandêmico. Então, a gente está iniciando agora dessa forma, mas acredito que logo, logo a gente vai poder se encontrar aí nos polos presenciais, se conhecer pessoalmente e ter uma conexão muito maior. Então, vocês já me conhecem, todos eu creio que já viram as minhas videoaulas conceituais que estão disponíveis no canal do YouTube. Participem, comentem, perguntem se for necessário, se tiverem dúvidas. Eu creio que todos já assistiram às videoaulas, então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com vocês as unidades 1 e a unidade 2 da disciplina de Teoria Geral do Turismo. Professor, o que a gente vai debater nessa aula? Nós vamos ver, pessoal, conceitos relacionados aos antecedentes históricos do turismo, de modo que a gente possa compreender esse percurso histórico evolutivo que o turismo vem sofrendo ao longo do tempo. A gente também vai discutir alguns conceitos básicos do estudo do turismo, que são conceitos dos quais vocês vão utilizar no dia a dia de vocês enquanto profissionais de turismo, futuramente como turismólogos. Então, é necessário que vocês compreendam esses conceitos e que saibam diferenciá-los, sobretudo porque são conceitos do dia a dia, do trabalho, da atuação profissional de vocês. A gente também vai debater conceitos relacionados à questão da hospitalidade e do lazer, relacionando isso com o turismo. E de já eu deixo claro a vocês que nós, em relação ao lazer, nós não iremos nos aprofundar tanto, porque vocês têm uma disciplina específica com o professor Alex, e no nosso caso a discussão sobre o lazer é tentar fazer esse paradoxo, essa relação do lazer com o turismo sem muito aprofundamento teórico. Então, a gente vai refletir sobre alguns pontos. Do ponto de vista da hospitalidade, a gente vai discutir conceitos e vai ter um entendimento muito mais amplo do que, de fato, é a hospitalidade. Tudo bem? Então, espero que vocês já tenham feito as leituras, como eu pedi, até para ficar mais claro alguns conceitos. E na aula de hoje a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos refletir sobre as unidades e, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando, trazendo alguma colocação. A aula também vai estar disponível no nosso canal, então vocês podem ficar à vontade para consultar depois. Eu queria aproveitar também e pedir para que vocês digam o nome, aliás, o nome já está bem aí, né, mas vocês podem dizer o polo do qual vocês fazem parte e por que escolheram turismo. Eu não vou ler as mensagens agora, vou deixar para ler à medida que a gente for conduzindo a aula, para que a gente possa iniciar logo e eu não ficar com muitas delongas aqui, mas digam o polo e digam por que vocês escolheram o curso de turismo. Eu acho que é bacana também que vocês compartilhem conosco, professores, o porquê da escolha, tá bom? Então fiquem à vontade para participar no chat e comentarem. Então vamos lá, pessoal. Iniciando falando sobre os antecedentes históricos, a gente precisa e deve entender que esse turismo é uma atividade, é um fenômeno social, é um fenômeno que ele vem se consolidando e é um fenômeno que, de certa forma,
também tem essa dinâmica econômica, porque vejam que existem diversos países que têm um PIB turístico e tem um PIB internacional, o produto interno bruto, aliás, muito complementado pelo turismo. Então, é uma atividade extremamente relevante economicamente falando e do ponto de vista social. É uma atividade que envolve migração, é uma atividade que envolve deslocamentos humanos, mas, para o nosso entendimento aqui, a gente deve fazer esse percurso histórico para poder entender melhor. Então, logo em um primeiro momento, eu aponto a vocês que o homem ele sente essa necessidade de se deslocar, de conhecer outros territórios, de explorar, de ocupar e, sobretudo, de comercializar. Então, à medida que esse homem, esse indivíduo, esses grupos humanos, eles buscam esses deslocamentos para poder atender essa necessidade comercial, essa necessidade de exploração de outros territórios, ele começa a se deslocar para viajar. E vejam que essas viagens, elas vão acontecer por diversos motivos. Motivos religiosos, motivos econômicos, comerciais principalmente, motivos de eventos. Então, no texto de Guinnard, no capítulo 1 do livro de vocês, a gente debate justamente sobre isso. O autor, ele traz essa dinâmica dessas motivações, mas vejam que o comércio, essa necessidade de se relacionar comercialmente, ela é o principal fator. Em relação a isso, a gente aponta também que esse turismo ele vai se consolidando ao longo do tempo. E aí, fatos assim que são muito notórios, principalmente na Idade Antiga, as viagens que aconteciam para a contemplação das pirâmides e de monumentos no Egito Antigo. Essas viagens elas já aconteciam com a finalidade de contemplação, e vejam que elas aconteciam, para que elas acontecessem, a gente tinha toda uma dinâmica de transporte, de contexto geográfico que possibilitava essas viagens acontecerem. Esses deslocamentos eles aconteciam pelo Rio Nilo, por meio de embarcações, em que essas pessoas iam até o Egito, esses grupos iam até o Egito, para poder contemplar as pirâmides. Então, vejam que a gente já tem uma dinâmica aí relacionada à questão cultural. O outro fator também que a gente pode evidenciar são as viagens que acontecem na Grécia Antiga, e essas viagens elas acontecem principalmente por conta, né, da contemplação também dos monumentos históricos, culturais, mas a gente também tem uma dinâmica que é muito evidente, que é que são os Jogos Olímpicos. Então, a partir do momento que os Jogos Olímpicos eles começam a acontecer, existem esses deslocamentos para que pessoas possam participar desses eventos. Esses eventos, então, esportivos, né? Vejam também que a gente tem uma outra dinâmica que é relacionada ao Império Romano. Vejam que o Império Romano ele tem uma perspectiva bem interessante para a época de promover a urbanização, estruturação, claro, que para a época, vejam que não era algo não era tão estruturado, mas a gente tinha ali a construção de rodovias, de canais, né, também para poder ter essa estrutura para a questão da água. Então, você vai ter ali uma dinâmica de espaços que vão possibilitar esses deslocamentos. Então, no Império Romano, a gente pode evidenciar as grandes viagens que começam a acontecer, viagens já de um dia que duravam, que percorriam, na realidade, cerca de 150 quilômetros, e vejam que hoje, para a gente, não faz 150 quilômetros, é algo muito próximo, né, se você percorre por meio rodoviário, mas para a época era algo muito distante, muito inovador. Então, a gente tem aí também a perspectiva dessas viagens dos romanos para poder vivenciar a prática da talassoterapia, que é a busca pela cura através do mar, das águas do contato com as águas do mar. Eu até brinco que eu moro aqui no litoral do Piauí, em Parnaíba, então as pessoas vêm para Parnaíba para poder vivenciar o mar de forma terapêutica também. A gente tem essa dinâmica aí. Então, vejam que todos esses fatos históricos, que eu não vou comentar todos, porque são vários, mas eles acabam evidenciando o surgimento desses deslocamentos,
que não configuram ainda o turismo, tudo bem? Então, a partir desse momento, a gente destaca que na Idade Média, com o fim do Império Romano, consequentemente também essas viagens elas começam a não acontecer mais. Então, a gente vai ter uma sociedade se organizando por meio de feudos autossuficientes, a necessidade de comercialização e de consumo, ela acaba se condensando e se concentrando dentro dessas sociedades organizadas, o que acaba por fazer com que essas viagens elas se diminuam. E um outro ponto também que Guinar destaca é que começa a ficar perigoso. As viagens começam a ser perigosas porque existe uma dinâmica nova de muitos assaltos nas estradas que foram construídas. Então vejam que isso também acaba diminuindo as viagens nesse período da Idade Média. Nós também apontamos aqui as cruzadas, que foram expedições organizadas para centros religiosos da Europa com essa intenção de libertar Jerusalém. Foram movimentos, vejam que a igreja já desde muito tempo tem essa participação importante no sentido de promover deslocamentos, né? Então a gente tem aí essa dinâmica também das cruzadas. Nós destacamos também a criação de grandes estradas, de transportes mais evoluídos, o que acaba por permitir que haja um deslocamento também de pessoas na Idade Média. Mas eu penso que o principal fato aqui que evidencia o turismo na Idade Média é justamente, pessoal, o Grand Tour. O que são esses Grand Tours? Os Grand Tours são viagens que aconteciam por meio filhos de famílias abastadas, de famílias nobres, eles se deslocavam por cidades europeias para que eles pudessem conhecer a cultura, a arquitetura, a questão paisagística, a literatura. Então, a gente tem aí, na Idade Média, a dinâmica dos Grand Tours que acabam evidenciando, né, esses deslocamentos. Mas vejam que, antigamente, a gente tinha um deslocamento que era menos privilegiado. Todos se deslocavam. Nesse período, a gente começa a ter aí um deslocamento mais privilegiado. Pessoas de famílias nobres que conseguiam, que viajavam, que conseguiam se deslocar. Não eram viagens organizadas ainda, mas do ponto de vista turístico falando, mas eram viagens. E eram viagens para pessoas privilegiadas. A gente também vai apontar, já finalizando esse ponto da Idade Média, nós vamos falar um pouco sobre a Idade Moderna, e aí, na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, com a Revolução Industrial, a gente tem aí, de fato, o surgimento do turismo. Então, diversos autores como Rejóvski, Margarita Barreto, Panos Neto, Luiz Trigo, eles defendem, eles problematizam que o turismo, de fato, surge com o pós-Revolução Industrial, né, com o surgimento do capitalismo, a partir desse surgimento também dos processos de urbanização, geografização, e todos esses processos que acabam provocando e permitindo que esses indivíduos sintam a necessidade de viajar. E aí eu destaco um fato muito notório da Idade Moderna, que é justamente o surgimento do transporte ferroviário. Vejam que a gente tem um primeiro momento do turismo com o surgimento do capitalismo, e aí nós vamos ter um segundo momento, que é com o transporte ferroviário. A partir do momento que esse transporte ele é criado, são constituídas estradas e estruturas para que ele possa se desenvolver, a gente vai ter uma dinâmica aí de pessoas se deslocando de trem. E a primeira viagem, turisticamente falando, a gente até brinca que ele é o pai do turismo, que é o Thomas Cook. Então, Thomas Cook ele vai organizar a primeira viagem em que vão ser ofertados diversos serviços, serviços de alimentação, serviços de hospedagem dentro de um trem. Então, como é que foi essa culminância da viagem? Ele levou cerca de 500 pessoas para um congresso de alcoolismo entre duas cidades inglesas. E a ideia que ele tinha, em um primeiro momento, era de fazer essa viagem organizada para que essas pessoas tivessem todos esses serviços embutidos durante o percurso que foi desenvolvido. Então, vejam que esse marco ele é muito
evidente no turismo, que é a partir desse momento que a gente tem aí, de fato, um produto turístico concebido, uma viagem com roteiro, com serviços agregados, porque para que a gente possa identificar como turismo, é necessário que nós tenhamos esses serviços agregados, certo? Então, gente, nesse momento também a gente pode destacar algumas viagens que são feitas a lazer por meio da burguesia, que começa a viajar a lazer também buscando regiões litorâneas e regiões para poder fazer acampamento, não acampamento como vocês conhecem, mas regiões mais voltadas para o que tem montanhas, que tem esse contexto geográfico de planaltos. Então esses nobres, esses burgueses na realidade, eles começam a se deslocar com essa intencionalidade de poder se promover isso. Um outro ponto também que eu destaco para vocês é que nesse período, na Idade Moderna, a gente tem aí os primeiros surgimentos de organizações públicas e privadas que vão pensar o turismo enquanto uma atividade econômica, mas também pensar o turismo enquanto uma política. Então vão ser criadas algumas associações internacionais, como a Associação de Hoteleiros, a Associação de Agências de Viagem, a Associação de Empresas que trabalham também com a perspectiva de alimentos e bebidas, que são os restaurantes. Então a gente vai ter a criação de algumas associações e instituições que vão ter essa perspectiva de trabalhar o turismo de forma mais organizada. Outro ponto também que eu destaco para vocês é que durante o entre guerras a gente tem um deslocamento muito grande de pessoas, e foi justamente nesse período que surge o transporte, que surge entre aspas, né, que tem uma consolidação do transporte aéreo. Então vejam que durante o período do entre guerras, com essa intensificação, digamos assim, do transporte aéreo, a gente vai ter aí também mais deslocamentos promovidos de turismo. Outro ponto também, pessoal, que acaba evidenciando para que o turismo ele se desenvolva na Idade Moderna, é a concentração de renda nos países ocidentais, nos países europeus. A gente vai perceber que começam a se formar pessoas, grupos sociais que têm um poder aquisitivo maior, e esses grupos sociais eles começam a se deslocar para países periféricos, né, regiões litorâneas, países que ficam nas Américas, por exemplo. Então a gente também vai ter essa intensificação na Idade Moderna. Já falando sobre o turismo no Brasil, talvez o principal ponto que a gente precisa refletir aqui é que o Brasil ele foi achado, entre aspas, ele foi encontrado por Portugal e foi ocupado e explorado. Então, a gente tem uma dinâmica aí que o próprio surgimento do Brasil já tem essa configuração de deslocamento de indivíduos de um outro país para o Brasil, no caso, né, na época. E vejam que, se a gente for considerar uma reflexão muito maior, à medida que alguns elementos da metrópole portuguesa vieram se instalando no Brasil, a gente vai ter uma modernização das cidades brasileiras, o que também acaba por promover um deslocamento muito maior de nobres, de famílias ricas de Portugal para o Brasil, e o que acaba evidenciando também esse turismo no Brasil. Mas um ponto que eu penso que é bem necessário que vocês entendam é que já na década de 60, no Brasil, 1960, a gente começa a ter as primeiras organizações e esferas que vão pensar a atividade turística de forma mais organizada no país. Então, a gente vai ter a criação da Embratur, na época era empresa brasileira, hoje é o Instituto Brasileiro de Turismo, que hoje trabalha com a perspectiva de promoção do Brasil no exterior, mas na época tinha uma outra finalidade. Então vejam que a Embratur surge na década de 60 e vejam que o surgimento de uma instituição acaba potencializando a atividade do país. Nós temos também a criação dos Conselhos Nacionais de Turismo, Fundo Geral de Turismo, dentre outras dinâmicas
que acabam fazendo com que a atividade ela se fortaleça no país. Mas vejam também que isso foi muito tardio, se a gente compara o Brasil com outros países. É só na década de 60 que a atividade turística começa a ser enxergada, visualizada pelo Estado. E é até interessante vocês entenderem que essa atividade turística, o primeiro curso de turismo ele surge na década de 70. Então vejam como o curso de turismo ele é um curso muito recente. O primeiro curso de turismo foi criado na década de 70, estimulado por conta do governo da ditadura militar. A gente tinha esse estímulo, né, para atividades mais tecnicistas, e aí vejam que o turismo surge como uma espécie de atividade que vai contribuir para o desenvolvimento do país. Então, no Brasil, ela surge com essa configuração. Bom, gente, então, nesse capítulo 1, a gente fez algumas reflexões sobre esses períodos históricos. Eu sei que no texto de Guinar ele traz uma série de fatos. Eu não me ative a comentar sobre cada um deles, porque a gente também ia se estender muito e porque o que eu quero que vocês entendam nesse momento da aula é que o turismo é uma atividade da modernidade. Né? O turismo surge na Idade Moderna. O turismo organizado, com serviços ali agregados, que permitem que a atividade realmente seja denominada de atividade econômica. E social, porque é um fenômeno social, como eu falei no início. Tá bem? Então, nesse primeiro capítulo, era isso que eu queria debater com vocês. No capítulo 2, a gente faz uma discussão sobre os conceitos básicos. Mas até agora, está tranquilo para vocês? Alguma dúvida, algum questionamento? Falem agora ou se calem para sempre. Tranquilo e favorável? Podemos seguir? Creio que sim, né? Tranquilo. A gente fala sobre as atividades no final, viu, França? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, gente, já falando sobre os conceitos básicos de turismo, existem uma infinidade de conceitos que vocês vão precisar conhecer para poder utilizar no dia a dia, na prática profissional de vocês. Então, vamos lá. Do ponto de vista o primeiro ponto que eu penso que vocês precisam compreender é que o turismo é uma área do conhecimento. Existe uma discussão ainda muito latente sobre o turismo ser desconsiderado enquanto uma ciência. Tem alguns teóricos, como Panos Neto, que traz uma discussão bem interessante sobre fenomenologia, em que ele aponta o turismo e estuda o turismo por meio desse método, o método fenomenológico, e tem outras perspectivas teóricas que vocês viram no texto de Guinar e que eu vou abordar aqui na nossa aula, mas vejam que o turismo ele tem enquanto um campo do conhecimento, ele é formado por meio dessa multidisciplinaridade, dessa interdisciplinaridade, e também tem uma discussão sobre o transdisciplinar. É um campo do conhecimento que vai ter disciplinas que se dialogam, são várias áreas que vão debater esse campo do conhecimento, e a ideia do trans é perpassar a disciplina para se trabalhar essas disciplinas de forma integrada, né? Para transcender o estudo do turismo. Mas vejam que o campo que vocês escolheram para estudo, ele é um campo muito curioso e interessante. E quando eu falei do curso de turismo surgir na década de 70, quando esse curso surgiu, ele surgiu, e a maioria dos professores que foram debatendo sobre turismo eram professores que não tinham formação na área. Então, a gente tinha professores que não eram turismólogos, e eles debatiam dentro dos seus olhares científicos, digamos assim. E aí, Guinar, ele aponta alguns desses enfoques de estudos do turismo. Professor, por que eu preciso entender isso? Em um dado momento do curso de vocês vão realizar a pesquisa, vocês vão entregar um trabalho de conclusão de curso. Então, é interessante e necessário que vocês saibam esses conceitos, para que vocês consigam desenvolver um trabalho com cunho científico, né, com cunho acadêmico. Então, vou deixar de conversar aqui, de enrolar vocês, e vou começar a falar sobre os enfoques. Em relação aos enfoques, Guinar ele aponta os seguintes.
um enfoque institucional que foca nas organizações. Vejam que essa perspectiva, ela vai debater o turismo com foco nas instituições de turismo, nas organizações, e Gnarr ele até aponta as agências de turismo no seu texto. Então vejam que esse enfoque é compreender, do ponto de vista científico, né, de pesquisa, como essas organizações elas se formaram, o que elas desenvolvem, como elas realizam o seu trabalho. Então, é esse entendimento do ponto de vista institucional. Existe também uma outra perspectiva, que é com foco no produto. Pessoal, o que é o produto no turismo? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Conseguiriam me dizer o que é um produto turístico? Podem falar no chat, eu deixo, viu? Bom, gente, eu vou me antecipar, vai. Já que a questão do produto turístico são justamente esses serviços que vão ser ofertados para o turista. Então, entender esses serviços, compreendendo como é que é concebido um produto turístico, é uma forma de se estudar, fazer pesquisa sobre o que é esse produto. Compreender como é que é feito, como é que é pensado o planejamento de um quarto de um hotel, como é que é pensado um roteiro turístico. Então, todos esses produtos, que são produtos turísticos, eles foram pensados de alguma forma, eles têm um preço, eles têm um porquê de existirem, né? E eles são pensados para algum consumidor. Então, compreender o produto é compreender nesse sentido. Um outro ponto também que a gente debate aqui é o viés histórico. Então, entender o turismo do ponto de vista histórico é entender esse turismo por meio de um quadro evolutivo. Saber, por exemplo, quando foi criada a Embratur, quais são as políticas da década de 60, da década de 70 sobre o turismo e de turismo no Brasil e comparar com as que existem hoje. Para vocês terem uma ideia, o Brasil veio criar um ministério específico de turismo somente em 2003. Então, vejam como essa importância para a atividade é muito recente. Um outro viés também de pesquisa é o administrativo, que vai focar na microeconomia. Vai entender as atividades administrativas de uma empresa, por exemplo. Como que um hotel ele realiza o seu planejamento e a organização dos seus serviços. Como que uma empresa de agência de viagens, ela pensa os roteiros turísticos. Eu estou falando que a empresa pensa, mas entendamos que existe uma pessoa ou uma equipe de pessoas por trás disso. Do ponto de vista econômico, e aí eu teço uma crítica já sobre isso, porque na década de 70, a gente tinha uma discussão muito grande sobre o turismo e as oportunidades econômicas que essa atividade conseguia trazer para os países, para os municípios, para os estados e por aí vai. Mas vejam que esse viés econômico do turismo ele precisa ser refletido melhor, porque é uma atividade que promove, sim, retorno econômico, mas a gente tem uma série de impactos que vão ser ali eminentes da atividade, né, que vão acontecer por conta da atividade. Então, estudar o turismo com viés econômico, eu particularmente digo para vocês que precisa se ser pensado, porque a gente está falando de deslocamento de pessoas, tem um viés social. Então, esse turismo ele tem que ser considerado considerando essas pessoas, tudo bem? Então, e logo em seguida, eu fiz a crítica sobre o viés econômico, a gente traz a questão sociológica, que vai discutir o turismo por meio das dinâmicas sociais. É por isso que vocês estão estudando, por exemplo, sociologia do lazer. A gente precisa também compreender que esses deslocamentos, eles vão possibilitar. Estou vendo aí que o pessoal está comentando, né, o que é produto turístico. Sim, o produto turístico ele vai ser comercializado, ele na realidade vai ser consumido pelo turista durante a viagem. Viu, Maria Aparecida? Francisco, é quase isso, viu? Mas tem umas outras coisas para a gente fechar aí. Gente, se eu não responder as perguntas é porque é muita coisa para a gente ao mesmo tempo. Eu estou dando a aula, olhando para o chat
e me atentando aqui a algum outro ponto, mas vocês podem, no final, copiar a pergunta de novo e colar que a gente tenta responder. Tudo bem? Boa noite, Gideão, tranquilo. Rogério também respondeu, né? Isso. Então, gente, só para a gente não perder aqui o fio da história. Em relação à perspectiva sociológica, é a gente compreender quem são esses sujeitos, quem é a comunidade receptora, que recebe o turista, quem são esses turistas, quais são os impactos sociais que esse turismo pode trazer para aquele contexto. Então, a perspectiva sociológica ela vai se preocupar com isso, vai se preocupar sobretudo com as pessoas que estão envolvidas. Não é à toa que vocês vão estudar disciplinas também relacionadas à antropologia, para entender melhor essa relação. Destaco também o ponto de vista, o enfoque geográfico, e vejam que esse enfoque é um dos mais comuns dentro do turismo. A geografia foi uma das ciências que mais se preocupou em estudar o turismo, e ela vai compreender a perspectiva do meio ambiente, dos processos de territorialização, como os territórios são ocupados pelos destinos turísticos. A geografia também vai se preocupar com a questão do desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Então, é uma ciência que vai ter esse viés no estudo do turismo. E, por fim, a gente aponta a perspectiva sistêmica e interdisciplinar. Na perspectiva interdisciplinar, o que eu quero que vocês guardem aí consigo é que essa perspectiva ela vai discutir o turismo enxergando a atividade como um todo. A atividade ela é holística, ela vai envolver dinâmicas sociais, econômicas, culturais, ambientais. Então, todas essas dinâmicas agregadas, elas, quando você vai aplicar uma pesquisa de turismo para entender como é que acontece o turismo, por exemplo, em Pedro II, eu preciso também compreender quais são os impactos do turismo na população local, quanto que o turismo gera de empregos, que já é o viés econômico. Então, vejam que a perspectiva interdisciplinar, ela vai ter essa preocupação muito maior, né? Então, eu até costumo dizer que a maioria das pesquisas em turismo, elas acabam sendo interdisciplinares. Eu falei do estudo sistêmico do turismo, e aí, gente, em relação ao estudo sistêmico, o que eu posso destacar é o seguinte, existem diversas teorias que estudam o turismo de forma sistêmica, e ela vai dizer que o turismo é um todo, separado por partes, e que essas partes precisam ser compreendidas. Tanto é que, do ponto de vista da teoria de sistema, a gente tem o professor Mário Beni, que é uma das referências no estudo dessa teoria, tem o professor Jafar Jafari, tem Fuster, tem uma série de teóricos que debatem o turismo com viés de sistema. Pode confundir um pouco, na realidade, com a perspectiva interdisciplinar, mas elas são diferentes. Para vocês terem uma ideia, o professor Mário Beni ele vai discutir o seguinte, que existem relações ambientais que vão envolver o ecológico, o social e o cultural, e também o econômico. Existem as organizações estruturais, que são as políticas públicas, e a infraestrutura que é disponibilizada no destino para o turista, e existem também as ações operacionais, que são a oferta e a demanda turística. E são conceitos que vocês vão estudar na nossa próxima live. Mas vejam que todos esses elementos, eles vão perceber e enxergar o turismo com viés de sistema. Ok? Então, feitos esses esclarecimentos sobre os enfoques do turismo, a gente agora vai compreender o que é turismo. Vocês conseguiram entender o que é turismo? Ficou claro para vocês o que é turismo? Eu ainda não dei o conceito, mas eu estou perguntando isso porque o turismo ele é uma atividade, é um fenômeno social, eu falei isso no início já, é uma atividade econômica, e o turismo ele vai se configurar como o quê? É uma atividade em que as pessoas viajam e permanecem em lugares fora do seu ambiente usual durante não mais do que um ano consecutivo. Então, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, esse turismo, para se configurar enquanto turismo, precisa ter
ter essa noção de deslocamento para um local que não é o habitual desse sujeito, ou desses sujeitos. E vejam também que esses deslocamentos, eles vão acontecer por diversos motivos. A gente já falou sobre isso quando nós trouxemos os aspectos históricos do turismo. E vejam também que viagens que imaginem que vocês viajam para uma cidade bem próxima da de vocês. Isso é uma pergunta, viu? Se configura turismo? Quem mora em Oeiras, São Raimundo Nonato, viaja todo dia para trabalhar em um local que é cerca de 12, 15 quilômetros do município de vocês. Seria turismo? França falou que não. Quem acha que sim? Não. Não. O Luiz já falou aqui que se passar mais de 24 horas se configuraria, mas olha só a pergunta. Se você viaja todo dia a trabalho, porque eu disse que o turismo ele se configura deslocamento, mas deslocamento por vários motivos. Quando a gente viaja a trabalho também é turismo. Tem um turismo de negócios, que é um segmento turístico. Se você se desloca diariamente a trabalho, não configura turismo. Tudo bem? Mas se você se desloca uma vez ou outra, quando eu for nos polos, visitá-los, eu vou ser turista. Vocês vão ter que me receber bem, viu? Porque eu vou como professor, mas eu também vou como turista. Então vejam que, se não é algo frequente, se configura como turismo, certo? E aí eu vou também trazer para vocês que esse turismo ele vai envolver o quê? Vai envolver o turista, que é esse indivíduo que compra o produto turístico, vai envolver a oferta turística, que são todos esses serviços que são disponibilizados para o turista de alimentação, meios de hospedagem, equipamentos de lazer, todos esses serviços que são utilizados pelo turista. A gente também vai ter a comunidade receptora, que no caso são os municípios dos quais vocês residem, né? Seria um exemplo de comunidade receptora, e o governo, gente. O governo no sentido de promover ações políticas para desenvolver o turismo dentro das localidades. E aí eu trago também um conceito que é bem importante, que é o conceito de turista, excursionista e visitante. O turista é aquele indivíduo que pernoita. Então vejam que para ser considerado turista eu preciso pernoitar. O excursionista, ele não vai pernoitar, certo? E o visitante, ele vai pernoitar ou na casa de parentes, ou é aquele indivíduo que vai alugar uma residência secundária. Mas ele também, ele vai, no caso, ele não vai se hospedar em um meio de hospedagem. Ele vai fazer uma locação da hospedagem a qual ele vai ficar, certo? Então a gente tem essa diferença. Um exemplo muito clássico de visitantes seriam os cruzeiros marítimos. É bacana vocês saberem esses conceitos para que vocês não façam confusão quando estiverem na prática sobre, fulano é visitante. Para ele ser visitante, ele não pode ficar no meio de hospedagem. Né? Para ele ser visitante, ele tem que fazer a locação de um local, de um espaço, ou ele precisa ficar na casa de um parente, para que ele seja visitante. O excursionista ele não vai pernoitar. Então, aquelas excursões, tanto é que a gente usa o termo excursão, né? Eu vou fazer uma excursão para Jericoacoara, ou para o litoral do Piauí, porque não tem pernoite. O grupo vai e volta no mesmo dia. Em relação ao turismo, tem alguns conceitos também relacionados à amplitude das viagens, que é legal que vocês saibam. Em relação à questão da amplitude da viagem. Essa viagem ela pode ser local, regional, doméstica ou internacional. O que seria uma viagem regional? O que configura? Uma viagem que acontece no raio de 200 a 300 quilômetros. E se atentem, porque isso foi questão de prova, viu? E muita gente acabou não lembrando desse conceito. Mas essas viagens regionais, elas configuram esse distanciamento. Vocês podem até achar, professor, mas regional não é
entre regiões, do ponto de vista da geografia do turismo, eles consideram como num raio de 200 a 300 quilômetros, independente de ser uma região ou não, de outra região ou não. O turismo doméstico é aquele que acontece, e aí já vai entrar interregionais, né? Pode ser interregional ou turismo regional, e é o turismo que acontece dentro do país. Tanto é que a gente até aponta que vai ser uma nova dinâmica que vai acontecer no pós-pandemia, a gente pode ter certeza disso. O turismo doméstico ele vai se intensificar e é uma saída para a retomada da atividade. Então vejam que esse turismo doméstico ele vai ficar muito forte no pós-pandemia. O turismo internacional configura esse turismo que acontece em que o turista vai para um outro país, ele pode ser intercontinental, entre continentes, ou no mesmo continente. Uma viagem que acontece de nós, imagine que eu levei todos vocês para a gente fazer uma viagem lá na Argentina. A gente vai para um congresso, então essa viagem ela seria uma viagem continental, internacional, mas continental. Do ponto de vista de volume de turistas, esses turistas eles podem viajar de forma individualizada ou o famoso turismo de massa. O turismo individual é aquele que acontece em que as pessoas viajam sozinhas, geralmente são roteiros mais personalizados, ou às vezes esses indivíduos que viajam sozinhos, eles acabam nem comprando roteiros turísticos. Eles mesmos acabam organizando esses roteiros. Claro que não é uma verdade absoluta, mas é o mais comum. E tem as viagens de massa, que são essas viagens para destinos consolidados, muitas pessoas viajam juntas, grandes grupos, o que acaba, consequentemente, gerando impactos na localidade que recebe esses grupos de turistas. Apontamos também quanto à direção do fluxo, que esse turismo pode ser emissivo ou receptivo. Pergunta, se eu levo um grupo de turistas para Pedro II, seria turismo receptivo ou emissivo? Vixe, pegou, né? E aí, meu povo, seria receptivo ou emissivo? E eu estou levando um grupo de pessoas de Parnaíba para Pedro II. Eu que estou fazendo turismo emissivo. Quem está recebendo, no caso, Pedro II, seria o quê? Receptivo. Então, receptivo é o destino que recebe o turista, e a gente vai discutir muito sobre essa oferta do receptivo, da importância da oferta ser qualificada para que o turismo, de fato, aconteça de forma responsável e que promova o desenvolvimento local. Isso mesmo, viu? Eu vi que todo mundo está respondendo conforme o meu raciocínio. Muito bem. Então, gente, também aponto para vocês a classificação dos turistas. Existem algumas teorias que debatem isso. Eu trouxe aqui, Guinar apontou, que é a de Macintosh, em que ele classifica os turistas de alocêntricos a quase psicocêntricos. São 5 tipos. Qual é a grande diferença? A motivação da viagem e com quem esses indivíduos viajam. Se eles viajam sozinhos, se eles buscam quais são as motivações que eles buscam, se são aspectos culturais, se é entretenimento. Então, é o que vai diferenciar esses perfis de turistas. Tranquilo, né, gente? Também, um outro conceito que nós vimos nesse capítulo 2 é o conceito de destino turístico. O que é um destino turístico? É um território, um contexto geográfico que vai ser alvo, no sentido positivo ou não, de turismo. Então, as pessoas vão se deslocar para esse destino que vai ter atrativos turísticos, sejam eles naturais ou culturais, e que acabam motivando essas pessoas para irem para esses destinos. E nós vimos lá, segundo Ignar, uma série de possibilidades de destinos turísticos. Só que eu quero que vocês entendam, a gente viu desde atrativo turístico
a complexo turístico, centro turístico, núcleo turístico, tem uma série de conceitos. O que vai diferenciar um do outro, gente, é a amplitude do território, o tamanho desse território e os elementos que ele envolve, tá certo? Se vocês tiverem, porque no livro está bem conceitual, se não ficar tão claro para vocês, a gente pode, talvez, discutir isso em um outro momento, é porque são muitos conceitos, e senão a gente vai ficar aqui até mais tarde. Eu sei que, não sei se vocês têm compromisso, mas eu estou livre para vocês, viu? Bom, e no fim do capítulo a gente discute a questão dos recursos turísticos. Quais são esses recursos? O atrativo turístico, que são esses elementos de atratividade, o produto turístico, que a gente já comentou sobre o que é o produto turístico hoje, né? Mas o produto turístico vai envolver o quê? Os serviços turísticos, a infraestrutura turística e a infraestrutura de apoio. Então, o produto ele vai envolver todos esses elementos da oferta turística, que é um assunto que a gente vai estudar na outra aula. Eu não vou me ater a isso, porque senão a gente vai acabar se antecipando. Tudo bem? Então, no nosso capítulo 2, foram discutidos esses conceitos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Estou vendo aqui se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Creio que não. Tá tranquilo para vocês, gente? Vamos lá, né? Então, podemos seguir. Na unidade 2 da disciplina de Teoria Geral do Turismo, a gente discutiu com vocês essa interface da hospitalidade com o lazer e o turismo. Creio que já tenha ficado claro o que é turismo, mas a gente também precisa entender que existem outras áreas do conhecimento, que são o lazer e a hospitalidade, que têm uma relação muito próxima com o turismo. E aí a importância de vocês conhecerem essas relações. Como eu disse a vocês, eu disponibilizei 2 textos, um texto de Luiz Otávio Camargo, que é um dos principais teóricos do turismo que debatem a hospitalidade. Ele é professor emérito, tem muita experiência, debate isso há muito tempo, e ele tem bastantes textos interessantes que vocês podem acessar depois. Como é que eu montei a aula de vocês? De hospitalidade. Eu fiz uma aula conceitual com conceitos que não tinham no texto que ele faz essa relação do turismo com o lazer e a hospitalidade, e eu trouxe aqui para a nossa discussão de hoje alguns desses apontamentos, porque eu não sei se vocês acharam a leitura do texto muito difícil, se vocês bateram muito cabeça com esse texto que foi disponibilizado, mas eu penso que ele é um artigo bem interessante, porque debate as 3 áreas, e é justamente o que vocês precisam saber para diferenciar uma da outra. Mas antes de falar sobre o texto em si de Camargo, eu vou trazer alguns conceitos que eu discuti com vocês na aula conceitual sobre fundamentos de hospitalidade. Que bom que vocês gostaram, viu, França? A gente seleciona tudo com muito cuidado, assim, para que seja algo interessante para vocês. Mas ele é um texto que tem algumas leituras meio para quem não teve uma leitura preliminar, tem talvez alguns conceitos que sejam distantes, mas eu achei ele é bem reflexivo. Bom, gente, então voltando aqui para a questão dos fundamentos da hospitalidade. Vocês se julgam pessoas hospitaleiras? Vocês acham que os municípios de vocês são cidades hospitaleiras? O que é ser hospitaleiro? Eu fiz essas perguntas nas aulas conceituais e agora eu estou trazendo aqui para a nossa aula para que a gente possa entender melhor o que de fato é a hospitalidade. Conceitualmente falando, segundo Camargo, a hospitalidade é esse ato humano em que em que nós iremos hospedar, receber, entreter e alimentar alguém. Então, a hospitalidade ela é permeada por 4 pilares. Esses 4 pilares que eu coloquei. Então, vejam que é um campo do conhecimento,
tem mestrado sobre hospitalidade, para vocês terem uma ideia. Tem um programa na Universidade Anhembi Morumbi que estuda hospitalidade, e é uma área do conhecimento que tem uma série de teorias bem interessantes. Mas, assim, o que é? A hospitalidade ela vai envolver isso, né? Esse ato humano. Eu preciso ter entretenimento, alimentação, hospedagem, e eu preciso receber esse indivíduo. E aí a gente vai perceber também que a hospitalidade ela vai ser abordada por meio de diversas perspectivas, enquanto o relacionamento social. Por que vocês recebem? Se eu chegasse aí no polo de vocês, eu espero que isso aconteça, vocês me convidem para almoçar na casa de vocês, ou para tomar um café, alguma coisa. Isso se configuraria a hospitalidade, né? Porque a hospitalidade ela está muito ligada, como o Ramon já colocou aí, ao receptivo. E a gente espera que o anfitrião ele seja hospitaleiro, ele possibilite para a gente esse ato de nos receber bem. E aí também tem a questão da hospitalidade enquanto uma satisfação ou uma insatisfação. Se o turista vai para uma cidade que não é muito hospitaleira, ele vai ficar insatisfeito. Do mesmo jeito vai acontecer se ele for para um local que é o oposto. Ele vai ficar satisfeito, ele vai divulgar, olha, Pedro II, Oeiras, Teresina são cidades extremamente hospitaleiras, que têm uma boa oferta, que existe uma preocupação em receber bem o turista. Então vejam que a hospitalidade ela também vai permear isso. Interação, segurança, a perspectiva também do lucro, porque por mais que a hospitalidade ela foque nas pessoas, nos indivíduos, nas relações sociais, quando a gente fala em hospitalidade comercial, ela vai envolver o lucro. Um hotel, ele vai querer, é uma empresa, e o empresário, ele vai ter essa intenção, claro, de fazer um bom trabalho, de prestar um bom serviço, mas o lucro é o objetivo da empresa, né? Então, também é um outro ponto que a gente discute aí. Existiam algumas escolas que debatem a hospitalidade, e aí Camargo aponta 3. A escola francesa, a escola americana e a britânica. A escola francesa ela vai se preocupar em debater a hospitalidade enquanto uma dádiva. Essa ideia do dar, receber e do retribuir. Já a escola americana vai enxergar a hospitalidade com uma perspectiva comercial. Então, é muito comum, pessoal, as pessoas fazerem essa confusão de que a hospitalidade, de que um hotel, ou os meios de hospedagem, as pousadas, os hostels, eles configuram hospitalidade. E, do ponto de vista americano, se entende a hospitalidade como a área de eventos, e a área de meios de hospedagem e alimentos e bebidas. Mas aí a gente tem a perspectiva britânica, que vai fazer uma conversão dessas duas perspectivas que eu coloquei anteriormente. A hospitalidade enquanto uma dádiva, que também tem esse viés comercial, que não dá para a gente não discutir sobre isso. Sim, eu estou vendo aqui, o pessoal está falando que a hospitalidade é algo relativo, né? Vamos pensar mais sobre isso. Mas, gente, então vejam que a hospitalidade ela vai envolver algumas dimensões. Quais são elas? A dimensão doméstica ou pública, a dimensão doméstica ou privada, a dimensão social ou pública, a dimensão comercial e a virtual. Então, pensemos que essa hospitalidade ela vai transitar e ela vai acontecer nesses espaços. A hospitalidade doméstica é aquela que acontece na nossa casa. Quando vocês forem me receber aí na casa de vocês para tomar um café. Se eu for bem recebido, vai ser uma hospitalidade bem avaliada como boa. Se não, já vai ser o contrário, né? Estou brincando, eu sei que eu vou ser bem recebido aí nos polos. A hospitalidade social ou pública é aquela que está ligada com como os espaços, a cidade, ela recebe os seus turistas. Como a cidade está organizada, ela disponibiliza de roteiros para o turista, ela tem as pessoas que moram na cidade, elas querem receber o turista, porque isso é uma pergunta importante. Se o morador local
ele não quer o desenvolvimento da atividade turística, vocês acham que vai dar para desenvolver turismo nesse local? Dificilmente, né? Então vejam também que a hospitalidade comercial, ela está ligada, como eu disse anteriormente, às áreas de hospedagem, eventos e alimentos e bebidas. É aquela hospitalidade em que o recepcionista ou profissional de hotelaria, ele vai receber o turista lá no empreendimento. Ou até mesmo também a gente pode apontar a hospitalidade que acontece no restaurante, no atendimento ali ao cliente, né, ao consumidor turista. E a hospitalidade virtual é aquela que acontece nas redes sociais, nos meios virtuais, no como a gente se comunica com esse turista, esse consumidor, ou essa outra pessoa que vai buscar o nosso serviço turístico. Por fim, pessoal, eu vou agora discutir um pouco sobre o texto de Camargo, em que talvez fazer algumas reflexões que eu penso que são importantes e que ele faz e vai apontando no texto. Bom, os primeiros pontos que ele traz para a discussão é que, ao invés da gente fazer uma associação de que essas áreas são sinônimas, elas são áreas diferentes, são conceitos diferentes que se trabalham de forma integrada, certo? Então, ele vai discutir o quê? Do ponto de vista da hospitalidade e do turismo, Camargo vai apontar a ideia do overturismo. Vocês já tinham ouvido esse conceito? O conceito de overturismo, ele vai debater justamente sobre isso. O fato de o destino turístico, ele recebe muitos turistas, os moradores locais, eles estão insatisfeitos com como se dá esse receptivo, porque traz impactos, traz problemas sociais como torna as coisas mais caras, prostituição, questão mesmo de problemas com mobilidade urbana. Então, todos esses problemas, essas demandas, elas são consequentes desse overturismo. E em relação ao turista, segundo Camargo, vai haver uma perca na experiência turística. É como se o turista ele não conseguisse aproveitar o destino como gostaria, porque, de fato, não existe uma estrutura adequada. O destino até tem estrutura, mas o nível de pessoas, o número de pessoas é tão grande que não dá para se ter uma experiência de qualidade. E talvez agora, com a pandemia, no pós-pandemia, muitos países já estão voltando. Eu vi uma notícia recente da Organização Mundial do Turismo que cerca de 40% dos países estão voltando com o turismo. Então vejam que destinos que eram muito visitados e que viviam essa dinâmica do overturismo, eles estão com a visitação bem menor, ou quase inexistente. Consequentemente, a gente vai ter uma redução dos problemas que eu falei, a gente vai ter menos impactos ambientais, sociais, culturais, econômicos, enfim, a gente vai ter uma mudança aí, né, desses destinos que sofrem com o overturismo. Eu posso citar como exemplo algumas capitais europeias e algumas cidades europeias, como Amsterdã, na Holanda, que tem inclusive uma política atual de reordenamento dos espaços de visitação. A gente também pode apontar Veneza, na Itália. Os canais, eles tinham muita sujeira, muito impacto. E eu até vi, não agora, mas já há algum tempo, que depois que houve essa diminuição das visitações, os canais de Veneza, eles estão muito mais limpos, muito mais claros, muito mais visíveis. Aqui no Brasil, a gente pode citar o exemplo das cidades que têm carnaval, a exemplo de Salvador, Rio de Janeiro, Recife, que tem carnavais que são muito turísticos e que acabam fazendo com que o morador local ele tenha aversão, que é o famoso conceito de turismofobia, aversão ao turista, que é uma consequência aí também, gente, do overturismo. Camargo ele vai discutir que existe uma relação também do turismo com a hospitalidade, no sentido de que essa hospitalidade ela tem que ser de acordo com o local.
Ele até cita um exemplo de um hotel, esses hotéis de rede Accor, vocês vão estudar melhor sobre esses conceitos numa disciplina específica de meios de hospedagem. Mas esses hotéis, eles acabam personalizando os serviços que vão ser disponibilizados. O hotel se instalou em Teresina. O serviço que ele vai desenvolver não vai ser adequado ao local Teresina, mas eles vão reproduzir uma dinâmica que acontece lá no Hotel Accor de fora do Brasil para uma cidade brasileira. Então vejam que vai ter aí uma hospitalidade, vai acontecer, mas você vai ter a constituição de um não lugar. O turista, ele compra o bem de hospedagem, a hospedagem para poder experienciar ter uma experiência única, exclusiva, e ele não vai ter isso. É porque o hotel vai reproduzir o mesmo cenário, os mesmos serviços que já existem no país do qual ele foi originado. Então vejam aí que é um outro ponto que ele destaca. Camargo também vai apontar que o receptivo, e aí vejam que a hospitalidade ela vai envolver não só o receptivo turístico, certo? Mas ela também vai envolver as pessoas que moram na cidade. Por isso que ele faz essa discussão, porque não tem como, gente, pensar o turismo se o morador local ele tem aversão ao turismo. E isso é um problema também, não estou responsabilizando os moradores locais, pelo contrário. Existe um privilégio no sentido do quase sempre esses lucros, né, do turismo fica para o trade turístico, fica para os empresários do setor. Então, isso acaba fazendo com que a população local ela tenha receio de desenvolver a atividade, porque ela não participa da atividade. Camargo também vai fazer um apontamento sobre hospitalidade e lazer, e aí ele traz como exemplo a ideia da escola, como um espaço que dita regras. Então, segundo o autor, essa escola deveria ser uma escola que ouvisse seus alunos, que fizesse com que esses alunos eles apontassem aquilo que de fato eles querem trabalhar. Eu até vejo assim que ele traz nessa discussão do texto uma discussão muito mais voltada para uma pedagogia libertadora, né, uma pedagogia liberal, em que esses alunos eles vão estudar com base no seu conhecimento empírico. Então ele faz essa relação de como a hospitalidade e o lazer são áreas que acontecem, porque o lazer, gente, o conceito de lazer, ele tem a ver com ludicidade. Né? Você vai vivenciar o lazer quando você está em um estado de ócio, né? Em um momento de tempo livre. Então, a ideia de lazer, ela, segundo Camargo, essa relação do lazer com a hospitalidade seria promover uma escola que tivesse aulas de música, aulas de teatro e outros tipos de possibilidades para que esses alunos se desenvolvessem do ponto de vista cultural e do ponto de vista também científico, que ele aprendesse, que ele tivesse conhecimentos científicos, mas que ele também pudesse aprender sobre cultura e outros aspectos. E, por fim, ele aponta sobre o turismo e lazer, e aí o autor vai falar sobre a relação do turismo sexual. Vocês já ouviram esse termo? O turismo sexual, gente, é um termo muito combatido dentro da academia, porque é um termo muito pejorativo, dependendo de como ele é visualizado. E aí tem teóricos que vão de encontro a esse conceito, que descredibilizam. O turismo sexual, para a gente entender o que é esse turismo sexual. E é justamente isso que o autor quer colocar no texto. O turismo sexual, ele vai envolver esse lazer fora da cidade, em que o indivíduo ele vai ter como motivação a busca pelo prazer hedônico, né, pelo prazer sexual. E vejam que, por mais que a gente visualize isso enquanto algo pejorativo, a gente precisa também refletir que é uma possibilidade de deslocamento turístico, que é justamente isso que o Camargo quer colocar. A gente também tem que entender que a questão da exploração sexual é uma coisa,
turismo sexual seria outra. Então, a ideia aqui do autor é trazer que o turismo sexual é uma possibilidade, certo? Ele não defende a exploração sexual. O que ele coloca é justamente sobre isso. Ele reflete sobre a ideia de que tem que ser combatida a exploração sexual de crianças, adolescentes e de pessoas também que são exploradas, até porque a prostituição no Brasil, ela não é liberada, né, ela é criminalizada, mas em outros países existe uma profissão regulamentada, como na Holanda, a gente tem a zona vermelha lá na Holanda, a luz vermelha, aliás, em que a prostituição ela é liberada e tem turistas que viajam com essa finalidade, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe o conceito, e é um conceito que o autor traz, e que não é a mesma coisa de exploração sexual, tá bom? Turismo sexual é uma coisa, exploração sexual é um outro, é algo que tem que ser combatido por nós todos, tudo bem? Então, por fim, ele faz essas colocações todas e faz essas reflexões sobre as 3 áreas, e agora eu vou falar um pouco sobre o lazer enquanto uma necessidade humana, que é o nosso capítulo 4 da disciplina, para que a gente possa finalizar o nosso encontro de hoje. Bom, gente, em relação ao lazer, eu trouxe um texto de Gomes para vocês. É um texto bem interessante em que ela faz uma discussão sobre 2 perspectivas do lazer. O lazer enquanto oposição ao trabalho e o lazer enquanto dimensão cultural, o lazer enquanto uma dinâmica relacionada a uma necessidade humana, essa necessidade que a gente tem de ter um momento de lazer. Então, ela traz essas 2 perspectivas de discussão no texto. O que vocês acharam do texto? Muito complicado, tranquilo? Não entendi nada, professor, podem falar. Bom, aqui fala, o Nairan falou que achou complicado, mas vamos tentar descomplicar um pouco isso. Eu não sei como é que vocês estão vendo a questão da sociologia na disciplina do professor Alex, mas eu não vou, sociologia do lazer, aliás, mas eu não vou me aprofundar. Aqui a gente faz o quê? A gente vai enxergar o lazer enquanto essas 2 perspectivas, e aí o lazer enquanto um produto da sociedade moderna, que é a oposição ao trabalho. Esse lazer ele surge a partir do momento em que o trabalhador ele sente essa necessidade de ocupar esse tempo do pós-trabalho, então ele vai usar desse ócio para que ele possa vivenciar o lazer, e aí Gomes vai apontar na realidade que esse lazer ele é um produto da sociedade moderna, da sociedade capitalista, né? É uma consequência aí da nossa sociedade moderna. Ela vai também apontar que esse lazer ele vai corresponder ao tempo livre de não obrigações. Então, esse tempo é um tempo que você vai aproveitar com coisas que não sejam obrigações para você. E que vai sempre acontecer pós-trabalho. Você teve uma semana de uma jornada de trabalho semanal, então a experiência de lazer ela vai acontecer nesse intervalo, nesse tempo livre que você tem. E ela também vai discutir que esse lazer ele é uma perspectiva teórica, e eu concordo e assino embaixo, que é uma visão eurocêntrica, é uma visão ocidental. Porque vejam que pensar o lazer somente dessa forma é enxergar o lazer apenas como uma perspectiva da Revolução Industrial, de uma visão de países europeus, e não enxergar e visualizar que existem outras perspectivas. E aí ela aponta esse segundo ponto, que seria o lazer enquanto uma dimensão da cultura, uma necessidade humana. E o que eu particularmente achei bacana desse texto, e que eu espero que vocês também tenham compreendido, é que esse lazer enquanto uma necessidade humana, ele não vai ocorrer apenas no meu tempo livre, ou no tempo livre de vocês.
ele vai acontecer em diversos momentos. É uma prática multicultural. Gente, existem diversas sociedades, diversos Brasis, diversos Piauís e diversos grupos étnicos, cada um deles com suas possibilidades, singularidades. Então, a ideia de lazer aqui é fazer com que esse lazer ele seja pensado para as práticas também desses grupos. Porque quando você coloca o lazer apenas como uma oposição ao trabalho, existe uma invisibilização desses outros grupos que são, e a gente sabe, marginalizados. Marisqueiras, indígenas, pescadores artesanais, o homem campesino do campo, né, o campesino do campesinato. Então, a gente tem aí essa discussão que evidencia que essas práticas culturais desses grupos, que não são elite, né, que não é o caso também do lazer em oposição ao trabalho, mas vejam que é pensar esse lazer como uma dimensão importante para a nossa vida. E, de fato, Quantos de vocês não se dão momentos de lazer com uma leitura de um livro, escutando uma música, né, caminhando por um espaço da cidade de vocês, uma praça? Então, são formas de você vivenciar esse lazer. Se alguém participar de alguma manifestação cultural, Bumba Meu Boi, quadrilhas, também é uma forma de você estar praticando o seu lazer, né? Então, vejam que essa forma de lazer é combater essa invisibilização desses grupos. Por fim, a autora ela vai fazer essa relação do lazer com o turismo, sempre colocando que o lazer, assim como o turismo, configura-se como a busca pelo prazer, né? O prazer no sentido de você compra uma viagem com a intenção de ter bons momentos, de ficar em um bom quarto de hotel, de, enfim, ter um transporte confortável, você está buscando prazer. O lazer da mesma forma. Mesmo que você pratique o lazer na sua cidade ou enquanto turista, você também está buscando o prazer, enquanto um estado de espírito, certo? Então, minha gente, na nossa aula de hoje, eu conversei com vocês sobre esses conceitos das unidades 1 e 2. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem perguntas, podem fazer. O microfone está aberto para vocês, porque a aula é nossa. E antes de colocar para as perguntas, eu vou tentar só reproduzir aqui um vídeo bem curto, só para a gente poder... eu quero que vocês me digam alguns conceitos que foram visualizados na nossa aula de hoje. Tudo bem? Vou tentar botar aqui o vídeo e vai dar certo. E aí vocês me dizem que conceitos foram comentados por mim aqui na aula que vão aparecer no vídeo, certo? Assim que eu ligar o vídeo, vocês me confirmam se está ok para vocês. Só um instante, viu? Pessoal, a minha tela está aparecendo para vocês? Pessoal, vocês estão conseguindo ver o vídeo que eu coloquei na tela? Não, não. Não, né? Só um minutinho, viu? Se eu não conseguir, eu mando para vocês o link para assistirem. Só um instante. A gente só tá vendo só os arquivos, professor, do seu computador. Só os arquivos, né?
Isso. Só um minutinho. E agora? Ainda continua. Só um instante. E agora? Agora tá aparecendo você. Ixi, Maria, eu acho que não vai dar certo não, gente. Era um videozinho só pra gente poder debater um pouco e rir um pouco também, né? Porque a aula, eu trabalhei dois capítulos com vocês em uma hora aí, uma hora e meia. Sei que fica um pouco cansativo, mas eu vou só tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu encaminho o link, vocês assistem e no próximo encontro vocês me contam. Tudo bem? Só um instante aqui. E agora? Turista, apareceu para vocês turista brasileiro? Agora sim. Agora é só reproduzir. Posso colocar, né, gente? Então vamos lá. Isso. Assistam o vídeo e tentem identificar conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje. Tá bem? Opa, minuto. A gente apanha, viu? Desses recursos tecnológicos. Ah, agora foi. Ah, vai. Só o áudio, professor, que tá abaixo do vídeo. Abaixo? Tá. Pois eu vou aumentar aqui. E agora? Tá um pouquinho baixo, mas dá pra entender. Pois beleza, depois vamos lá. Professor, eu acho melhor você mandar o link pra gente assistir o vídeo, porque tá baixo e alguns dos alunos não estão conseguindo visualizar e entender o vídeo. Não, né, gente? Ah, Isso. tranquilo, beleza. Tá Pois travando. eu vou cancelar aqui. Ah, tá, desculpa. Vou interromper aqui. Oi, gente, pior que eu queria rir um pouco com vocês, por isso que eu coloquei o vídeo, ó. Vocês estão me vendo aí ainda? Agora estão aparecendo aqui. Bom, gente, então... Ah, tranquilo, viu, Ramon? Bom, gente, então, assim, alguma dúvida, alguma pergunta que eu não respondi, algum questionamento tranquilo para vocês? Ficou compreensivo? Eu vou mandar, sim, o link, né? Eu tenho que mandar para vocês o link. Os fóruns, qual é a dúvida, França? Obrigado, viu, Rogério? Você não entendeu o fórum? Qual deles? Todos eles? Obrigado, Ramon. Eu vou fazer o seguinte. O segundo fórum. Vocês esperam abrir o Siga rapidinho aqui? Só um instante, tá? A minha tela ainda está compartilhada, tá não, né, gente?
Aliás, deixa eu ver se eu lembro aqui, porque se a gente for, a gente vai perder muito tempo. França, em relação ao Fórum 2, se eu não me engano, é o fórum em que vocês vão apontar a oferta turística do município, não é isso? Em que vocês precisam apontar a oferta turística e nela vocês vão apresentar alguns conceitos e vocês vão dizer qual, dentro da oferta turística do município em que vocês residem, que vocês vão desenvolver turisticamente falando, quais são os elementos da oferta de meios de hospedagem, alimentos e bebidas, de todas aquelas categorias da oferta, quais são os que têm mais potencial e os que têm menos potencial. Então, você vai fazer uma descrição desses elementos. Essa atividade? Isso, professor. Só que quando eu entendi dessa forma, eu já tinha Sim, enviado, entendeu? eu Aí eu sei. reenviei, aí eu fiz novamente e reenviei. Eu queria saber se não tem nenhum problema de eu ter feito dessa forma. É porque, assim, ó, como é a logística? Nós, professores, formadores, a gente monta a disciplina, coloca os critérios para vocês, né? Os critérios relacionados à correção para os colegas professores tutores, e eles vão corrigir com base no que a gente recomenda. O arquivo que vale é o primeiro, no caso, viu? Porque, no caso, eu não sei se você... Porque eu confesso que em relação a essa logística, eu não sei bem se o arquivo que fica vai ser o arquivo que você mandou por último ou primeiro, mas eu acredito que vá... Depois que manda uma primeira vez, eu acho que não pode mais não, porque a gente pode... Eu não lembro se eu deixei para responder novamente no fórum de vocês, viu? Eu lhe confesso que eu teria que ver. A gente pode enviar novamente, eu só não sei como é que funciona essa questão aí de correções. Eu vou ver direitinho, aí eu dou um retorno, viu? Se tiver alguma dúvida, você fala com o tutor ou tutora do seu polo e a gente vê isso. Tudo bem? Pois tá bom, professor, obrigada. Que é isso. Gente, eu vou só mandar aqui o link. Eu vou mandar, assim que eu encerrar a reunião, eu encaminho para vocês o link e vocês assistem o vídeo, tá? Aí a gente debate sobre ele no nosso próximo encontro. Então, eu queria agradecer, já que não tem dúvidas. Dizem que quando não tem dúvida é porque a aula foi entendível, né? Então, eu espero que tenha sido clara para vocês. A gente está disponível e foi um prazer conhecê-los. Eu vi aqui que muita gente, eu tinha pedido e eu acabei esquecendo, né? Muita gente entrou no turismo por vários motivos aqui. Legal. Eu só quero que vocês saibam que o curso de turismo é um curso maravilhoso. Aproveitem esse momento. Esse curso de 3 anos que vocês vão viver é uma imersão. Vocês vão entrar uma pessoa e vão sair outra pessoa. Eu sou suspeito porque eu sou turismólogo, né? Agora, vocês vão ver o quanto que vão aprender muito com o curso de turismo. Viu? Então, de novo eu agradeço e já que ninguém tem mais dúvidas, a gente se vê na próxima aula. Tá bom? A gente que agradece, pessoal. Muito, muito bom, viu? Esse compartilhamento com vocês. Boa noite a todos e a gente vai se falando. E a aula vai estar disponível essa semana lá no meu canal no YouTube, viu? Até mais. Tchau, tchau.